Mais uma vez venho aqui para gravar a continuação do nosso estudo sobre heresia. Eu venho aqui trazer a segunda parte desse vídeo e hoje falar sobre mais algumas heresias nos primeiros séculos da igreja cristã, tá? No vídeo anterior nós falamos sobre a introdução, o conceito de heresia, falamos um pouco sobre o gnosticismo, tá? A sua influência na igreja, de que maneira ela influenciou muitos cristãos na época, e infelizmente até mesmo como ela influencia, eu não entrei nesse detalhe, mas infelizmente ela ainda influencia muitos cristãos, influenciaram muitos cristãos ao longo da história, e ela ainda tem influenciado ainda hoje muitos cristãos com as suas filosofias que são totalmente pagãs. Falei no vídeo anterior que essa filosofia ela abrange alguns conceitos de astrologia, alguns conceitos do ocultismo, tá? E ainda abarca ainda um pouco das doutrinas bíblicas. Então faz uma miscelânea toda e aí ela transforma aquela doutrina numa doutrina bem aceitável para quem ouve, só que é uma doutrina bem perigosa, que se a gente não se atentar para isso, a gente pode se perder nas escrituras sagradas, tá? Então hoje eu venho apresentar mais algumas heresias, não sei quantas vão dar para falar. Eu procurei dividir esse vídeo em 3 para não ficar muito pesado para quem nos ouve. E hoje eu venho falar sobre Marcion. Marcion foi um homem que viveu ali por volta do ano 95 até por volta de 165 depois de Cristo. Indicações históricas afirmam que ele nasceu numa cidade chamada Sinop, no Ponto, ali na Ásia Menor. Foi um grande proprietário de navios, foi um homem muito próspero. E é interessante que ele aplicou a sua vida à fé religiosa. Ele fez parte primeiramente da vida cristã, fez parte do cristianismo, mas no final da sua vida acabou desenvolvendo algumas doutrinas heréticas, consideradas heréticas na época, e foi fortemente combatido depois pelos pais da igreja, né? Somente por Tertuliano e Epifânio, foram 2 grandes apologetas, tá? E ele desenvolveu algumas congregações, como nós conhecemos hoje, como os marcionitas, tá? Marcion, ele deu origem às doutrinas marcionitas, tá? Ele foi um influente líder cristão. Suas ideias acabaram lhe trazendo uma exclusão da igreja no ano 144 depois de Cristo. Ele foi expulso da igreja, exatamente porque estava apresentando as suas ideias, tá? E sendo que ele acabou largando a vida cristã, né, largando a igreja e indo estudar em uma escola gnóstica. E aí ele tinha uma mente muito prolífera, ele tinha ideias muito criativas, desenvolveu muitas ideias, as quais foram lançadas em uma obra apologética como alvo de debate mesmo, de combate com apologistas, né? Especialmente Tertuliano e Epifânio, como eu falei. É lógico que ele abarcou dentro da sua doutrina uma perspectiva paulina, das cartas de Paulo. Contudo, ele criou também algumas doutrinas partindo do precipício das suas próprias ideias e conjecturas, sem nenhum respaldo bíblico, tá? Sem nenhum respaldo bíblico. Era convicto de uma missão pessoal, acreditava nisso, de que será uma missão. E era interessante que muitas religiões e seitas partem do princípio de que você está fazendo uma defesa em prol de resgate, em prol de pureza daquela mensagem, daquela, vamos dizer assim, religião que você está defendendo. Então ele acreditava exatamente que ele era convicto de que ele tinha uma missão especial, que era restaurar o evangelho puro. Tá? Mais para frente, quando nós formos falar de algumas religiões e seitas mais modernas, a gente vai ver que muitos dos fundadores dessas religiões e seitas, eles também tiveram a mesma visão, o mesmo posicionamento. Eram convictos de que eles tinham uma chamada especial,
além, muito mais até mesmo dos autores, dos personagens bíblicos, né? A ponto de alguns acharem que a Bíblia ela contém erros, outros acharam que Deus não cumpriu, Cristo não cumpriu a sua obra perfeitamente, aí por isso precisou de uma espécie de novo evangelho. Então, assim como o Marcion, que criou as congregações marcionitas, ele era convicto que ele tinha uma missão dessa especial, que era resgatar o puro evangelho. Só que ele rejeitou o Antigo Testamento, achou ele inútil e ultrapassado, já não servia para o tempo. Tá? É lógico que doutrinariamente o Antigo Testamento não se aplica à igreja, tá? Mas ele é sombra das coisas futuras, tá? Ali há revelações sobre a aliança de Deus, sobre como Deus estabeleceu essas alianças ao longo da história, e o Antigo Testamento, o Novo Testamento, sem o Antigo, a gente não consegue compreender o próprio Novo Testamento. Exatamente porque o Antigo Testamento são sombra das coisas futuras. Tá? Então a gente precisa entender o Antigo Testamento, pelo menos boa parte dela, entender como funciona todo o mecanismo do Antigo Testamento, tá? Desde a criação do mundo até o estabelecimento do povo de Israel na sua terra prometida, a ida para o cativeiro babilônico. A gente não vai conseguir entender certas profecias, por exemplo, no Novo Testamento, somente no livro de Apocalipse. Tá? Então ele já fez isso, ele já rejeitou o Antigo Testamento, achava inútil, achava ultrapassado, e além de afirmar que foi produzido por um Deus inferior ao Deus do Evangelho. Ou seja, era como se existissem dois deuses, né? Como se o Deus do Evangelho, ele exatamente criasse o Novo Testamento, criasse o Evangelho, para suplantar, para destruir esse suposto Deus do Antigo Testamento, que supostamente na visão dele era um Deus inferior ao Deus do Evangelho. Para Marcion, o cristianismo era totalmente independente do judaísmo. Tá? Era uma nova revelação. Na verdade, o cristianismo, posso até estar cometendo um erro aqui, ele é uma continuidade. Mas lógico que não do judaísmo em si. Tá? Com seus dogmas, com seu ritualismo, com as suas doutrinas. Mas se você pegar bem, assim como o cristianismo, o judaísmo é uma religião monoteísta. Ela tem como centro dela como Deus único, Deus criador, Deus soberano, Deus que estabelece aliança. Tá? Então, na verdade, o cristianismo ela é uma espécie de, não de continuação, mas é uma espécie de uma nova aliança, partindo do pressuposto de que no judaísmo se tinha a antiga aliança. Tá? Foi sob o judaísmo, que na verdade o judaísmo ele é uma criação baseada na antiga aliança. Tá? Então, só que ele pega o Novo Testamento, tá? Como se fosse o cristianismo é como se fosse uma nova revelação de Deus ao mundo. Segundo ele, Cristo pegou o Deus do Antigo Testamento de surpresa, e este teve que entregar. Esses aqui são os pontos que ele acreditava. Ele acreditava que Jesus, quando veio e morreu na cruz do Calvário, era como se ele tivesse pego de surpresa o Deus do Antigo Testamento. E aí ele venceu esse Deus do Antigo Testamento e ele estabeleceu essa nova religião, essa nova revelação que é o cristianismo. Segundo ele teve que, esse Deus do Antigo Testamento acabou tendo que entregar para Jesus a chave do inferno. Tá? Isso aqui é um absurdo. Além disso, Cristo não era Deus, era apenas uma emanação do Filho de Deus. Olha que coisa. O único apóstolo fiel ao Evangelho, segundo Marcion, fora Paulo. Por isso ele usava como uma base, vamos dizer, para ele, as cartas paulinas, tá? A doutrina paulina, em detrimento dos demais apóstolos evangelistas. Tá? Eles acreditavam de todos os outros. Na visão dele, apenas Paulo era o verdadeiro fiel, era o verdadeiro apóstolo e o único apóstolo. Consequentemente, a igreja primitiva havia desviado e, por isso, necessitava de uma restauração. Ainda segundo ele, o homem devia levar uma vida asceta. Ou seja, o casamento, embora a Bíblia o descreve, era aviltador. Tá? Isso aqui é interessante,
porque isso remete a uma coisa aqui interessante. Paulo, deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa interessante. Paulo, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Não, 1 Timóteo mesmo, capítulo 4, versículo 3. Quando ele diz isso, quando ele fala sobre essa questão do casamento, ele diz o seguinte: apesar de ser um casamento ser algo legal, à luz das escrituras, quando ele diz que era aviltante ou avultador, ele está dizendo que apesar de ser legal, o casamento poderia desonrar, né? O casamento poderia ser algo humilhante, tá? Algo alvitoso. Mas, baseado nisso, Paulo escreveu lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, o 2 ele diz assim: pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Foi o que aconteceu com Marcion, tá? Proibindo assim o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus, que Deus criou para os fiéis, tá? Então a gente observa aqui que quando Paulo fala isso aqui, é bem provável que já nos dias de Paulo, apesar de Marcion ser posterior a Paulo, a gente já percebe que nos dias de Paulo você já tinha certos pensamentos que surgiam ali, acreditando até mesmo nessa questão do casamento, tá? Entre seus muitos ensinos encontramos o batismo dos mortos. Ele acreditava que o batismo, na verdade, é uma pessoa batizar pelo morto, tá? Pelos mortos, o batismo pelos mortos. O cânon de Marcion restringe-se a 10 epístolas de Paulo e a uma versão modificada do Evangelho de Lucas. Ou seja, ele teve uma própria Bíblia para ele e ele reduziu essa Bíblia, ele restringiu essa Bíblia dele, essa escritura dele a 10 epístolas de Paulo, tá? E uma versão modificada do Evangelho de Lucas, tá? Então, essa aqui foi a primeira heresia, né? Nós vimos o gnosticismo, que foi uma filosofia que influenciou bastante a igreja no primeiro século, por incrível que pareça, influencia até hoje. Nós tivemos aí o marcionismo, né? Perdão, marcionitas, né? Foi fundado por Marcion, e agora nós temos aqui uma terceira heresia que é o montanismo, tá? Montano, que viveu mais ou menos ali por volta de 120 a 180, já no ano 150 depois de Cristo, surgiu na Frígia um profeta chamado Montano. Olha como é que a história sempre se repete ao longo. É sempre assim, é o surgimento de um profeta, é alguém que recebeu uma nova revelação, é alguém que recebeu uma visão. É sempre isso. Que junto com Prisca e Maximila se anunciou o portador de uma nova revelação. Tá? Uma nova revelação. Inicialmente, esse movimento ele reagiu contra o agnosticismo. Contudo, ele mesmo se caracterizou por tendências inovadoras. Tá? As profecias e revelações de Montano giravam em torno da segunda vinda de Cristo e incentivava o ascetismo. Tá? É a mesma coisa, praticamente, alguns paralelismos, tá? Nós temos aqui em relação ao marcionismo, tá? Então é complicado. É interessante que eles pregavam o seguinte: o controle e a disciplina do corpo, tá? E do espírito, em um caminho imprescindível em direção a Deus, a verdade ou a virtude, tá? Então era um conjunto de práticas e coisas, evitações e comportamentos condicionados por esta doutrina, tá? Então é bem complicado. Você pega a sua vida,
e você restringe a sua vida àquela doutrina que está sendo proposta ali, tá? Lógico que a mensagem, vamos dizer assim, mais central do montanismo, do montano, ela girava em torno da segunda vinda de Cristo, tá? Salientava fortemente o fim do mundo, dizendo que ele estava bem próximo e esperava esse acontecimento para a sua própria geração. Há muitas pessoas que nos nossos dias eles ficam frenéticos com essa questão do fim do mundo, tá? Não se tornam propriamente um montanismo, mas freneticamente pregam essa questão do fim do mundo de uma maneira assim bem incisiva. Insistiam sobre estritas exigências morais, como por exemplo o celibato, tá? O jejum e uma rígida disciplina moral, tá bom? Exaltava o martírio e proibia que seus seguidores fugissem das perseguições. Ou seja, se fosse para ser perseguido, era para ir de frente para a perseguição. Se tivesse a oportunidade de fugir, era pregado que não podia fugir. Alguns pecados eram imperdoáveis, que não havia arrependimento, independente do arrependimento que se demonstrasse, tá? Mesmo que se demonstrasse algum tipo de arrependimento, se você cometesse certos pecados, eles eram imperdoáveis. Montano afirmou, esse aqui foi o pior dele, eu acho. Ele afirmou ser o Paracleto, ser a própria pessoa, ser o próprio Consolador, o próprio advogado, tá? Pois nele se iniciaria e findaria o ministério do Espírito Santo, tá? Prisca e Marciliano abandonaram seus respectivos maridos para se dedicarem à obra profética de Montano. Algumas vezes Montano procurava esclarecer que ele era um agente do Espírito Santo, mas sempre retornava à sua primeira posição e afirmava ser o Consolador prometido. Ele se colocava como aquele que cumpria a profecia de Jesus acerca do outro Consolador, o Paracleto. Sua palavra deveria ser observada acima das Escrituras, tá? Há ensinamentos mais modernos, tá? Não vou nem dizer tão moderno assim, coisa do século XIX, século XX, que se remete a dizer que as Escrituras elas ficam abaixo, tá? A gente vai falar mais para frente. Tem uma tal de profetisa que coloca os seus escritos como inspirados e colocam aí nesse ponto ela coloca no mesmo patamar, coloca-se no mesmo patamar da inspiração da Bíblia Sagrada. Esse aqui ainda era pior porque colocava a escritura abaixo e ele colocava não só os seus escritos, a sua palavra, mas como assim mesmo acima das escrituras, porque era a palavra para aquele fim do tempo. Sendo que esse movimento ele se desvaneceu já no terceiro século no Ocidente e ele durou um pouco mais no Oriente, vamos dizer assim, desaparecendo no sexto século. Porém, a gente sabe que as seitas e as religiões do tempo moderno, tá? Elas vão agrupando pensamentos de diversas religiões, de diversas seitas, diversas heresias, melhor dizendo. Então pega-se um pouco de cada heresia e vão colocando, fazendo uma mistura dentro daquela heresia proposta, tá? Então isso aqui é bem complicado. O que é o ascetismo? O ascetismo é uma autonegação, uma visão de que a matéria e o espírito eles estão em oposição um ao outro, tá? Então, tipo assim, era como se ele pegasse o texto de Paulo, em Gálatas 5, a partir do versículo 16, dissesse que o espírito está lutando com a carne, e aí a matéria e o espírito, e por causa dessa visão, algumas coisas precisavam ocorrer. O corpo físico, com suas necessidades e desejos inerentes, por exemplo, é incompatível com o espírito e a natureza divina. É lógico que a natureza humana é incompatível com a natureza de Deus. Mas nem por isso, nós, na natureza humana, tendo a natureza humana, não podemos vencer ela exatamente submetendo-se às Escrituras Sagradas e ao crivo da Palavra de Deus. Quando a gente se submete às Escrituras e à vontade absoluta de Deus, é lógico que a gente vence a nossa carne.
Quando a gente busca santidade, a gente busca viver pela palavra de Deus, a gente busca viver uma vida em oração, certamente a gente está lutando contra as obras que imperam na matéria, na nossa carne, no nosso corpo, na nossa natureza humana, tá? Então, o ascetismo ele acaba defendendo uma ideia de que uma pessoa só ela alcança uma condição espiritual mais elevada se renunciar à carne e ao mundo. Gente, lógico. O objetivo do cristão nessa terra é renunciar à carne. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, disse Jesus. Paulo diz que aquele que anda na carne, Romanos capítulo 8, ele não pode agradar a Deus. E ainda mais, Paulo diz que ele se torna inimigo de Deus, exatamente porque anda na carne. Tá? O apóstolo João vai dizer que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que há no mundo? Há no mundo concupiscência, soberba da vida, concupiscência dos olhos, tal. Mas a fé que vence o mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a vida pela palavra, é a vida pela obediência, é a vida... Nós tudo isso entendendo como obra do Espírito Santo. E não se nós vencermos por nós mesmos, alcançaremos algum nível de privilégio ou alguma transcendência acima de qualquer uma outra pessoa. Pelo contrário. O ascetismo ele foi amplamente aceito nas religiões antigas e ainda hoje é uma filosofia proeminente. A gente vê isso aí, sobretudo nas seitas e religiões ocidentais. Platão idealizou, e as seitas judaicas também, como os essênios, praticavam fervorosamente, tá? O ascetismo. O cristianismo institucionalizou-se com o desenvolvimento de várias ordens monásticas. O gnosticismo foi o maior defensor dessa filosofia. Tá? Então a gente vê que esse tipo de filosofia ele predominou boa parte da igreja e infelizmente ainda predomina nos nossos dias. Tá bom? Esse foi o nosso segundo vídeo. Curta aí, compartilhe, deixe seus comentários embaixo. Qualquer dúvida, qualquer objeção, qualquer refutação, estamos aí, tudo com respeito, com ordem e decência. Valeu, obrigado.